No vídeo de hoje você vai conhecer a batalha que marcou a primeira grande derrota do exército imperial japonês. E também vai se aprofundar na história de um batalhão que vai ser o pilar das forças de operações especiais dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Eu estou falando dos Marine Riders. E para celebrar esta nova fase do canal, eu trago para vocês um novo parceiro. Sim, a Insider chegou no Almanac Militar. A marca de roupas mais tecnológica do Brasil chegou para ficar. E vou te falar, hein? Eu tô muito surpreso com a leveza, com o conforto e com a tecnologia desse modelo aqui, a Tech T-Shirt. Ela é anti-odor, desamassa no corpo e não desbota. Se você é como eu, que curte um guarda-roupa com peças extremamente duráveis, que não te fazem perder tempo, seja na escolha da peça ou no cuidado com elas, com roupas práticas e leves, certamente a Insider é a escolha certa para você. Usando o cupom Almanac Militar, você garante 12% de desconto em todo o site e ainda por cima fortalece a parceria da Insider com o Almanac Militar. Tendo tomado a iniciativa nos mares do Teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos aproveitaram a sua vantagem lançando campanhas terrestres para capturar as Ilhas Salomão. Em agosto de 1942, os americanos fizeram seus primeiros movimentos para desalojar os japoneses no Pacífico Sul na Batalha de Guadalcanal. Após estabelecerem um ponto de apoio inicial com desembarques de fuzileiros navais, os Estados Unidos rapidamente se viram na defensiva. Seria a primeira vez que enfrentariam uma grande unidade do exército japonês. O tenente-coronel Merritt Edson lideraria a defesa da colina 123 em Guadalcanal entre os dias 12 e 14 de setembro. Enfrentando 3 soldados japoneses para cada americano, a unidade de Edson lutou bravamente para defender o ponto estratégico-chave que dava vista para o campo de aviação de Henderson. Ao anoitecer, sob a escuridão total, eles mantiveram suas posições contra ondas incessantes de soldados japoneses enviados pelo general Kawaguchi. Contra todas as possibilidades, as tropas americanas defendendo a colina mudaram o curso de toda a guerra, marcando o início da derrota do Japão no Pacífico Sul. Tropas aliadas, principalmente dos Estados Unidos, chegaram a Guadalcanal, Tulagi e as Ilhas Flóridas em 7 de agosto de 1942. Esses desembarques tinham como objetivo impedir que os japoneses usassem as ilhas como bases, que poderiam ameaçar as rotas de suprimento entre a Oceania e os Estados Unidos. Garantir a ilha também proporcionaria pontos de lançamento para a campanha contra a base japonesa em Rabaul e a campanha aliada na Nova Guiné. A chegada das tropas americanas marcou o início da campanha de Guadalcanal, que duraria 6 meses. Na noite de 8 de agosto, os aliados haviam tomado Tulagi e o campo de aviação em construção em Lunga Point, no norte de Guadalcanal. Isso pegou os japoneses completamente de surpresa. O general Alexander Archer Vandergrift enviou seus 11.000 homens da 1ª Divisão de Fuzileiros Navais para o campo de aviação em Lunga Point para estabelecer um perímetro solto. Liderados pelo respeitado tenente-coronel Merritt Edson, também conhecido como Red Mike, eles consolidaram a sua posição. Edson já estava se tornando uma lenda de guerra, ganhando 2 cruzes da Marinha. Foi em parte sua visão que o levou a estabelecer o perímetro. Ele acreditava que os japoneses planejavam atacar Lunga Ridge, enquanto Vandergrift acreditava que eles atacariam de outro ponto. Edson e o coronel Gerard Thomas convenceram o superior de que precisavam defender a área. O campo de aviação foi nomeado Henderson Field em homenagem ao aviador naval perdido na Batalha de Midway, Lofton Henderson, no dia 12 de agosto. Aviões e pilotos aliados operando a partir do campo, então, foram rotulados como Cactus Air Force, devido ao nome de código aliado para Guadalcanal. Em resposta à nova posição americana e ameaça, o exército imperial japonês designou o 17º Exército, baseado em Rabaul, para retomar Guadalcanal. Os militares japoneses estavam sob o comando do general Harukishi Hyakutake. Os japoneses subestimaram a força dos aliados em Guadalcanal.
Um ataque noturno pela frente no Alligator Creek, no lado leste do perímetro dos fuzileiros navais em Lunga, no dia 21 de agosto, foi devastador para o Japão. Apenas 128 dos 917 homens do 1º Batalhão japonês retornaram da luta conhecida como a Batalha de Tenaro. Os soldados sobreviventes viajaram de volta a Taivu Point para notificar o quartel-general sobre o resultado da batalha e aguardar novas instruções e, com sorte, alguns reforços. No dia 23 de agosto, o general Kiyotaki Kawaguchi e sua unidade chegaram à região de Truk para o transporte a Guadalcanal. Devido à destruição aliada de um comboio de tropas em uma batalha anterior, os japoneses decidiram transportar os soldados para Rabaul. De lá, eles foram levados a bordo de destroyers para a base da Marinha Imperial nas ilhas Shortland. Os navios podiam fazer a viagem de lá para Guadalcanal e voltar em uma noite, reduzindo a probabilidade de um ataque aéreo aliado. No entanto, o equipamento militar pesado e os suprimentos não podiam ser transportados junto com os soldados e tinham que fazer parte de corridas de destroyers de alta velocidade que os japoneses chamavam de Red Transportation, apelidada pelos aliados de Tokyo Express. O almirante japonês Tanaka, que idealizou a Tokyo Express, viu desembarques bem-sucedidos de reforços e suprimentos por meio do sistema sem serem detectados ou impedidos pelos americanos. À medida que a campanha se tornou uma guerra de atrito focada no desembarque de tropas e na prevenção do desembarque inimigo, os Estados Unidos então ficaram preocupados, com razão, que a chegada bem-sucedida do general Kawaguchi e da 35ª Divisão de Infantaria pela Tokyo Express pudesse causar problemas significativos. Após uma série de lutas levando a batalha na colina, os japoneses se retiraram para a selva para se reagruparem. Em 11 de setembro, bombas começaram a chover na posição americana por meio dos bombardeios BAT. O coronel Edson sabia que um ataque subsequente era iminente e inevitável, e à meia-noite do dia 12 de setembro de 1942, a Batalha de Blood Ridge começou. Para os fuzileiros navais, esse conflito seria conhecido como a Batalha de Edson's Ridge. Entre os dias 21 de agosto e 3 de setembro, o general Alexander Archer Vandergrift fez intensos esforços para melhorar as capacidades defensivas do perímetro de Lunga. Ele relocou 3 batalhões de fuzileiros navais de Tulage e Gavutu para Guadalcanal, incluindo o 1º Batalhão dos Marine Riders, do tenente-coronel Merritt Edson. Um detalhe: os Marine Riders são forças de operações especiais pertencentes ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e que estava, naquele momento, em pleno desenvolvimento. No total, eles adicionaram 1.500 soldados aos 11.000 homens iniciais que protegiam Henderson Field. O 1º Batalhão de Paraquedistas, fortemente reduzido em agosto devido às perdas na Batalha de Tulage e Gavutu Tanambogo, também estava sob o comando de Edson. Ainda assim, eles estavam em menor número e teoricamente superados pelas forças japonesas. À meia-noite de 12 de setembro, as tropas japonesas seguiram uma barragem de artilharia emergindo da selva para enfrentar os fuzileiros navais. Felizmente para os americanos, o ataque japonês foi um pouco desorganizado, com a primeira onda engajando antes que o resto das unidades estivessem prontas. Isso ajudou Edson a manter o perímetro e a preparar-se para os ataques subsequentes. Desconhecido para o restante dos fuzileiros navais, estes homens estavam em menor número, numa proporção de 3 para 1. Na noite de 12 de setembro, enquanto a escuridão caía sobre os soldados americanos, Edson subiu em uma caixa de granadas e dirigiu-se às suas tropas dizendo, abre aspas, vocês fizeram um ótimo trabalho até agora, mas tenho mais uma coisa a pedir. Temos que resistir apenas mais uma noite. Sei que estamos sem dormir há muito tempo, mas espero outro ataque e acredito que eles virão por aqui. Se resistirmos, tenho todas as razões para acreditar que seremos substituídos pela manhã. Fecha aspas. Os japoneses emergiram da selva ao anoitecer. O general Kawaguchi enviou seus 3.000 soldados para enfrentarem os cerca de 830 homens de Edson. Durante uma noite escura e sem lua, um ataque no flanco direito expulsou os fuzileiros navais da Companhia B de sua posição no topo da colina. Ao mesmo tempo, outra onda empurrou os fuzileiros navais do 1º Batalhão de Paraquedistas. Em resposta a esses dois eventos, Edson ordenou que suas tropas recuassem para o posto de comando no centro da colina.
a colina 123. O próximo ataque japonês atingiu outra companhia que também foi empurrada para trás. A situação estava cada vez mais favorável aos japoneses. Os soldados americanos estavam assustados e recuando até que Edson saiu do posto de comando com alguns oficiais e gritou fortemente para os seus soldados continuarem lutando. As demais companhias dos Riders faziam o possível para manterem as suas posições. Os fuzileiros navais formaram uma linha em forma de ferradura ao redor da colina 123 para defendê-la. Um batalhão japonês avançou em frente diante de ondas de ataques. Eles atacaram com apenas combates mínimos, iluminados por sinalizadores lançados por um hidroavião japonês. Os fuzileiros navais lutaram bravamente enquanto os japoneses montavam um canhão de 75 mm na colina 80. Esse canhão deveria virar a batalha a favor dos japoneses e ajudar a obliterar o posto de comando americano. Os americanos foram abençoados pela falha do percursor do canhão. Onda após onda de soldados japoneses desceram sobre os fuzileiros navais. Mais de 2.500 soldados japoneses enfrentaram os 830 homens sob o comando de Edson. As coisas não pareciam boas. Enquanto o flanco esquerdo do perímetro de Lunga estava exposto, Edson decidiu flanqueá-lo com baionetas fixas, surpreendendo os japoneses e expulsando muitos deles daquela colina. A maré começou a virar quando os fuzileiros navais usaram fogo de artilharia pesada contra o inimigo. Os japoneses que conseguiram vencer estas barragens de artilharia foram surpreendidos por soldados da infantaria. Se algum soldado bravo ou talentoso conseguisse evitar aquelas armas, eles ainda encontrariam as baionetas americanas. Vários combates corpo a corpo foram travados naquela escuridão. Cada onda de soldados japoneses fora derrubada. O capitão dos fuzileiros navais, William McKinnon, recordaria mais tarde, abre aspas, o ataque japonês foi quase constante, como uma chuva que diminui por um momento e depois cai ainda mais forte. Quando uma onda era derrubada, outra a seguia. Fecha aspas. Os dois ataques finais japoneses ocorreram antes do amanhecer. Suas posições restantes foram subjugadas por aeronaves de caça do Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos pela manhã e os japoneses começaram a recuar. A Batalha de Bloody Ridge marcou uma grande vitória para os fuzileiros navais que chamaram aquele combate de a Batalha de Edson Ridge. A 1h05 da manhã de 14 de setembro, o general Kawaguchi recuou com os seus soldados restantes para longe daquela colina e para a segurança da selva. Lá eles cuidariam dos seus feridos e descansariam por mais um dia. Ele foi ordenado a recuar ainda mais para o vale do rio Matanikau. Os soldados que podiam andar tiveram que ajudar no transporte dos feridos. Eles viajaram famintos e cansados, tendo comido os últimos suprimentos na manhã anterior. Muitos deixaram seus rifles e equipamentos para sobreviverem àquela árdua jornada. Quando chegaram a Kokumbona para se encontrarem com outra unidade, apenas metade daqueles homens estavam armados. O general Kawaguchi havia perdido 850 homens durante aquele combate. Um número ainda não claro de soldados feridos também foi perdido durante a viagem para Matanikau. Já os fuzileiros navais calcularam ter eliminado cerca de 500 soldados japoneses, enquanto perderam 104 homens entre os dias 12 e 14 de setembro. Duas companhias do 1º Batalhão foram enviados por Vandergrift para seguir os japoneses em retirada. No dia 17 de setembro, foram emboscados por soldados japoneses e enquanto um pelotão de fuzileiros fora perdido naquele momento, o restante retornou ao perímetro de Lunga. Vandergrift negou um pedido para resgatar o pelotão desaparecido. Apenas alguns membros feridos daquele pelotão foram ouvidos novamente. No dia 20 de setembro, uma patrulha do batalhão de Edson enfrentou uma coluna de soldados japoneses em retirada com sucesso. Enquanto os japoneses se reagrupavam e planejavam, os americanos se concentraram em melhorar as defesas em Lunga. Vandergrift trouxe outro batalhão de Tulagi e um comboio naval aliado trouxe mais de 4.000 soldados americanos de uma brigada provisória de fuzileiros. Com os reforços, os Estados Unidos conseguiram criar uma linha ininterrupta de defesa ao redor daquele perímetro. Já o exército imperial japonês não havia sofrido uma derrota tão significativa antes da Batalha de Edson Ridge na Segunda Guerra. Após serem informados daquele fracasso, o alto comando japonês
japonês percebeu que Guadalcanal poderia ser um fator decisivo no conflito geral. A notícia das perdas japonesas nesta batalha repercutiu por todo o Pacífico. O general Hyakutake precisava derrotar as forças aliadas. Ele teria que retirar tropas e equipamentos da Nova Guiné para cobrir suficientemente a campanha das Ilhas Salomão. Ele ordenou que as tropas posicionadas na Nova Guiné se retirassem, mesmo estando a apenas 45 quilômetros de Port Moresby, justamente o seu alvo naquele momento. Os japoneses nunca se recuperaram desta trágica decisão. Eles foram incapazes de reiniciarem o seu ataque em Port Moresby. A sua derrota na Batalha de Edson's Ridge marcou o início de sua derrocada no Pacífico Sul. Ei, espera aí, antes de você ir embora, dá uma olhadinha aqui no botão de inscrição. Veja se ele está ativo e também o sininho da notificação para não perder o meu próximo lançamento. Deixa aqui no comentário a sua opinião sobre o tema de hoje e quem sabe, coloca uma sugestão, vai que entra na pauta da próxima semana. Espero que você tenha curtido este conteúdo. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.